Olá, turminha! Hoje vamos iniciar com a nossa aula de História, das páginas 38, 39 e 40, tá? Vou falar sobre as revoltas no período colonial. Prestem bastante atenção, porque no decorrer da leitura do texto, eu vou fazer algumas explicações que não estão aí no texto, tá? E vai ajudar para vocês responderem as questões depois, ok? Vamos lá. O governo português procurava ter o controle de diversas atividades na colônia, sobretudo quando elas geravam riqueza, como a produção de açúcar, o comércio e a mineração. Esse controle provocou muitos conflitos e vamos, no decorrer do texto, saber quais foram esses conflitos. Esta primeira imagem que está aparecendo aí na página 38 é uma barra de ouro proveniente da Fundação Vila Rica, em Minas Gerais, de 1804. Ao fundir o ouro e gravá-lo nas casas de fundição, o governo português controlava a exploração e a circulação do ouro encontrado e garantia o pagamento dos impostos. Agora vou fazer a leitura do texto Tensão na região das Minas. No início do século XVIII, a notícia da descoberta do ouro no interior do Brasil se espalhou rapidamente. E muitas pessoas partiram para a região das Minas em busca de riqueza, o que fez com que a população da região crescesse rapidamente. Contudo, os bandeirantes paulistas não aceitavam que pessoas de outros lugares explorassem as riquezas encontradas por eles. Isso gerou um grande conflito, que foi um dos primeiros conflitos, tá? Que era conhecido como Guerra dos Emboabas. Essa guerra foi um conflito entre os bandeirantes e imigrantes, que também desejavam explorar o ouro. E durou de 1707 a 1709 e terminou com a derrota dos paulistas, que seguiram a busca por ouro em outras regiões. Dando continuidade ao texto na página 39. Mais tarde, no ano de 1720, uma revolta começou em Vila Rica, que é a atual Ouro Preto. Depois que o governo português promoveu a instalação das casas de fundição, que eram estabelecimentos responsáveis por arrecadar parte de todo o ouro que circulava na colônia. De todo o ouro explorado das minas, o colono deveria dar a quinta parte ao governo português, como está aí no exemplo, as 5 barras de ouro, certo? E aqui está, em quadrado vermelho, falando que é a quinta parte que o colono deveria pagar para o governo português, certo? Essa cobrança gerou a revolta de diversos colonos, que se reuniram para exigir o fim das casas de fundições e a diminuição de outras cobranças. O que seria essa casa de fundição? Eram locais em que o ouro era derretido e transformados em barras, ok? O governo português não atendeu aos pedidos dos colonos e ainda prendeu alguns de seus membros, com destaque para Felipe dos Santos, que foi condenado à morte. Por esse motivo, o movimento conhecido como Revolta de Vila Rica também é chamado de Revolta de Felipe dos Santos. Esse movimento, que foi conhecido como Revolta de Vila Rica, questionava a criação das casas de fundição e pedia a diminuição dos impostos. Essa imagem, que é uma pintura de Antônio Pareiras, que é o julgamento de Felipe dos Santos, que foi em 1923, tá? Essa pintura aí é em óleo sobre tela e representa o momento em que Felipe dos Santos é condenado à morte pelo Conde de Assumar, que é o governo da região das Minas, ok? Na página 40, agora temos as atividades que a Pro vai explicar. Atividade 1. Complete as frases. Na ata, assim. A, aí tem um traço que vocês deverão completar.
foi um conflito entre bandeirantes e imigrantes que também desejavam explorar o ouro. B. As, aí tem o traço, né, para vocês completarem, eram os locais em que o ouro era derretido e transformado em barras, para depois ser separado à parte destinada à metrópole daquela que ficava na colônia. E C. O movimento chamado D, aí vocês têm que completar, questionava a criação das casas de fundição e pedia a diminuição dos impostos. Tudo isso aqui a Pro, né, falou, explicou um pouquinho, fazendo a leitura dos textos. 2. Na época colonial, caso um colono tivesse as barras de ouro representadas a seguir, quantas barras deveriam ser entregues ao governo português? Vocês vão circular. Aqui também tem 5 barras de ouro e vocês vão circular a quantidade que o colono tinha que entregar para os portugueses. 3. Explique com as suas palavras que semelhanças podem ser apontadas entre a Guerra dos Emboabas e a Revolta de Vila Rica. Ok? Então, até o próximo vídeo. Beijinhos! Dando continuidade à nossa aula de História, agora a Pro vai fazer a leitura dos textos da página 41, 42 e as atividades que iniciam na 42 e finalizamos na 43, ok? Na página 41, vou fazer a leitura do texto A Conjuração Mineira, certo? A extração de ouro na capitânia de Minas Gerais foi tão intensa que, na segunda metade do século XVIII, as reservas foram se esgotando e sofreram uma grande redução. Com isso, os colonos passaram a ter cada vez mais dificuldades em pagar os impostos cobrados pelo governo português. A situação se agravou a partir de 1751, quando o governo português instituiu uma cobrança anual de no mínimo 1.500 quilos de ouro. Caso essa quantidade não fosse alcançada, poderiam ser decretada a derrama, ou seja, uma cobrança forçada de impostos em que os funcionários do governo poderiam tomar os bens dos colonos, que seriam as casas, móveis, escravos e objetos de valor. Insatisfeitos com essa cobrança, um grupo de habitantes de Vila Rica começou a planejar uma revolta contra o governo, que ficou conhecida posteriormente como Conjuração Mineira. Essa conjuração mineira, né, também é bastante usada para se referir a esse movimento marcado pela denúncia de Joaquim Silvério de Reis, que eu vou falar também um pouquinho sobre ele daqui a pouco, tá? Entre os membros da conjuração havia fazendeiros, militares, médicos, comerciantes e religiosos. Conjuração, o significado, né, de conjuração é levante ou revolta de pessoas contra uma autoridade estabelecida. Os revoltosos faziam reuniões secretas nas quais discutiam a independência da colônia em relação a Portugal. Como parte do projeto de independência, eles chegaram inclusive a criar uma bandeira, que é esta bandeira que está aí na página 41, né? Que o significado desta bandeira é liberdade ainda que tardia, tá? O plano do grupo era iniciar a revolta no dia da cobrança da derrama, em 1789. Entretanto, isso jamais aconteceu, pois o movimento foi denunciado por um de seus membros, o coronel Joaquim Silvério dos Reis. Vamos dar continuidade na página 42. A cobrança da derrama foi suspensa para que a população não se revoltasse, e muitos dos rebeldes foram presos, entre os quais o militar Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, condenado à morte. Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro,
onde havia ido buscar apoio para o movimento. Depois de preso, foi julgado e condenado à morte, que ocorreu em 21 de abril de 1792. O objetivo dessa punição tão severa era desencorajar outras pessoas a se rebelar contra o governo português. Muito tempo depois, Tiradentes passou a ser considerado um símbolo da luta contra a dominação portuguesa na colônia. Nesta imagem, que aparece aí na página 42, ela representa, retrata Tiradentes momentos antes de sua morte por enforcamento, certo? E agora nós vamos para as atividades, que inicia na página 42. 1. O principal objetivo dos colônios que se dirigiam às minas era encontrar muito ouro e enriquecer. Você acredita que essas pessoas alcançaram esses objetivos, Vocês acham que todos eles enriqueceram? Aí vocês vão justificar essa resposta, tá? Vocês vão colocar o que vocês acham, se todos mesmo enriqueciam ou não. Na página 43, para finalizar a aula de história hoje. 2. Após analisar o gráfico, complete as frases com um dos termos indicados. Aqui nós temos um gráfico de produção de ouro na colônia portuguesa, de 1700 a 1799. Vocês vão observar esse gráfico e responder as questões A e B. Na A está falando assim: 1739 foi o ano em que a produção de ouro foi. Aí tem as opções: menor, maior ou pior. Aí vocês vão observar o gráfico e escrever se foi menor, maior ou pior. Na B, em 1789, a cobrança de impostos pelo governo português representava quase, aí vocês têm que completar, da quantidade de ouro produzida na colônia daquele ano. Vocês vão completar se foi 1/5, a metade ou o dobro, ok? Então, é isso, turminha, para finalizar a nossa aula de história, certo? Depois eu vou passar a lição de casa, que vai ser referente à nossa aula de história hoje. Um super beijo e até o próximo vídeo.